Hoje nós vamos falar sobre propósito. E você sabe qual é o seu propósito? Para qual propósito você foi criada? E eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia lá em Salmo 139, versículo 16. E antes de nós lermos aqui, eu quero te dizer, se você está vivendo sem um propósito, você está vivendo pelo acaso. Porque quando nós não temos um propósito, nós vivemos pelo acaso. E isso é muito ruim, porque tudo isso vai gerar uma insatisfação no nosso coração. E quando nós temos um propósito, seja ele o mais simples que for, mas nós vivemos com alegria. E a palavra de Deus, lá em Salmo 139:16, ela diz assim, ó: Teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Você imagina, antes de você estar aqui nessa terra, antes de você, antes de mim estarmos aqui, o Senhor já tinha planejado os nossos dias. Olha que lindo, maravilhoso é isso. Olha o que também diz lá em Jeremias 1, versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, te consagrei e designei. Então ele já deu um propósito como profeta às nações. Então ele já deu uma direção. Ele já designou como profeta. Então, antes que eu mesma ou você, nós viéssemos aqui a essa terra, o Senhor ele já tinha planejado os nossos dias. Ele já tinha um propósito de vida para nós. E o que nós devemos fazer para conhecer esse propósito? Nós precisamos buscar o Senhor. Porque se nós estamos aqui nessa terra, vivendo sem um propósito, qualquer coisa que nós nos tornarmos já estará bom. Se nós estamos vivendo aqui nessa terra sem um propósito, se nós fizermos algo, já estará bom. Se nós não sabemos aonde iremos, qualquer lugar que nós chegarmos estará bom. Porque é assim a nossa vida quando nós não temos um propósito. E nós precisamos ter um propósito de vida para que nós possamos criar algo, viver algo, produzir algo, para que tudo isso gere uma satisfação no nosso coração. Nós precisamos ter um propósito nessa terra para viver aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, como nós lemos aqui. Porque antes do Senhor nos conhecer, antes que nós chegássemos ao ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha algo planejado para nós. Em Jeremias 29, no versículo 11, ele diz assim: Bem sei eu os pensamentos que têm a vosso respeito. São pensamentos de paz, para te dar um futuro de prosperidade. E muitas vezes nós esquecemos isso. Então nós começamos a viver pelo acaso. Esquecemos o propósito para o qual o Senhor nos criou. E você conhece o seu propósito de vida? Você já parou para perguntar para Deus qual é o propósito da sua vida? Para que Ele te criou? Lá em Colossenses 1,16 diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, se ele criou você, ele tem um propósito de vida, ele tem um propósito na sua vida, aqui nessa terra. Ele tem uma missão já programada para você e programada para mim. Só cabe a nós a buscarmos esse Deus para que Ele revele a nós o propósito para qual nós fomos criados aqui. Muitas vezes nós não estamos vivendo esse propósito porque nós estamos nos comparando a outras pessoas e queremos viver o propósito dessa pessoa. Por algumas vezes, nós até sabemos o propósito que Deus tem na nossa vida, porque ele começa a ficar muito visível ali para nós, né? Mas por algum motivo nós deixamos esse dom que Deus nos deu ficar lá dentro do nosso interior, ficar empoeirado, como se fosse um livro em uma estante, né? Esse propósito ele fica parado, ele fica adormecido dentro de nós.
E para isso, nós precisamos buscar a Deus, orar a Ele, para que Ele nos direcione para viver esse propósito. E tem outro ponto muito importante que eu vejo muitas vezes acontecendo, e eu vou dizer bem a verdade, já aconteceu comigo também. Nós sabemos o nosso propósito, para qual propósito nós fomos chamadas, mas muitas vezes nós somos resistentes a viver esse propósito. Nós não queremos viver esse propósito, porque temos medo, temos dúvidas, temos ali impedimentos para que esse propósito se cumpra, mas eu quero te dizer algo. Quando você já sabe o seu propósito, confia no Senhor. Ele vai fazer todas as coisas ao teu redor cooperar para que esse propósito se cumpra. Então apenas confie nele. Não tenha medo de viver o propósito de Deus, porque quando nós escolhemos viver por um propósito, o Senhor ele vai proporcionar todas as coisas para que esse propósito se cumpra. E quando você se determina a viver por aquilo que você escolheu, você vai ter que patrocinar todas as coisas. Então, muitas vezes nós vivemos num tempo de insatisfação, nós vivemos em um tempo de busca por realizações e ficamos frustradas, porque nós queremos viver aquilo que nós desejamos no nosso coração. Aí entende o porquê do coração estar sempre conectado com Deus? Nós falamos isso em algumas aulas também, que nós vimos aqui nesse curso do Libertas para Libertar. E muitas vezes nós queremos viver aquilo que o nosso coração deseja. Então eu quero te convidar a você orar ao Senhor para que Ele gere em você o desejo dEle, para que você cumpra esse desejo que Ele desejou que você nascesse para viver. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós sonhamos, que nós projetamos no nosso coração. Por muitas vezes vem a frustração, por muitas vezes vem a insatisfação, porque nós queremos viver outras coisas e não o propósito de Deus. Mas quando nós pedimos para Deus, Senhor, então quebra essa resistência do meu coração, para viver esse propósito, as coisas começam a ficar mais leves. Ah, Gina, mas eu não vou ter aflição? Claro que vai. Vai ter aflição, vai ter impedimentos acontecendo, mas o Senhor vai estar no controle. E Ele não vai permitir que nada impeça esse propósito de se cumprir. Então vai se cumprir o propósito, mas quando nós estamos alinhadas com a vontade do Pai, entende? E eu quero colocar um exemplo aqui, muito conhecido, de uma história muito conhecida na Bíblia, que é sobre José. Imagine só, José, o Senhor tinha planejado um propósito de vida para ele ser o governador de Faraó, né, o governador lá no Egito. Imagine só, ele seria a pessoa mais importante depois de Faraó. Quantas coisas José passou? Ele passou ali pela inveja que os irmãos tinham com ele. Depois o José ele foi preso, né? Ele foi vendido, ele foi preso. Então muitas coisas aconteceram com José. José ele foi caluniado ali, né, pela esposa de Potifar. Então tantas coisas aconteceram com José e ele não entendia o propósito de vida dele. Quando a gente lê essa história, é uma história muito bonita, né? Porque ele renunciou ao pecado, ele queria agradar o coração de Deus, mesmo lá na prisão, ele interpretou sonhos, né? A gente lê ainda muito bonito, mas imagine só, o que José passou para que um propósito fosse cumprido através da vida de José? Porque através da vida de José, ele salvou a família dele, né? Teve aquele episódio da fome, ele mandou buscar a família dele, né, salvar o povo dele, porque Deus ele tinha um propósito, né, com o povo de Israel. Olha quantas coisas José passou. E quando nós lemos, falamos, nossa, que história bonita de José. Mas José, ele teve muitas renúncias, ele abriu muita mão de muitas coisas na vida dele para viver o propósito de Deus. E foi lindo a história de José. Então que nós possamos conhecer esse Deus maravilhoso, para que esse propósito se cumpra em nossas vidas e que nós possamos ter um coração satisfeitos. Muitas vezes nós vamos ter que passar por impedimentos, passar por situações difíceis, mas o Senhor vai nos fortalecer quando nós estamos dispostas a viver o propósito de Deus. Mas antes de Deus revelar esse propósito para nós,
muitas coisas vão acontecer e muitas coisas nós precisamos amadurecer. Vamos ver o que diz lá em Hebreus 5. Existe algo aqui muito interessante na palavra de Deus que diz assim, Hebreus 5, no versículo 13. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercidas para distinguir entre o bem e o mal. Então, para que o propósito de Deus ele seja revelado na sua vida e na minha, nós vamos precisar amadurecer o nosso emocional, o nosso espiritual, nós vamos precisar amadurecer a nossa vida com Deus. Então, para tudo isso, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos crescer com o Senhor, nós precisamos atingir essa maturidade espiritual, para que o Senhor revele a nós qual é o propósito de vida dele. Então, lembre-se, o seu propósito, ele só vai ser revelado quando você buscar aquele que te criou, e aí ele vai te amadurecendo com o tempo, tendo a sua mente amadurecida, sua vida espiritual, a sua vida emocional, para que ele possa te entregar aquilo que ele deseja, para a qual você foi criada. Então, conheça mais desse Deus, conheça mais desse Deus maravilhoso, cresça em intimidade com ele, para que ele possa te revelar para qual propósito você foi criada. E lembre-se também, e na caminhada, enquanto você vai caminhando, o Senhor vai te dando sinais, né? Então, os sinais, as pessoas que estão à sua volta, vai reconhecendo isso que Deus derramou sobre a tua vida. Os talentos, os dons, tudo aquilo que as pessoas vão reconhecendo em você, são os sinais que o Senhor vai te mostrando, que você foi criada para exercer aquilo, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que têm um talento imenso em comunicação, tem pessoas que têm um talento imenso para criar os seus filhos, né? Deus ali deu aquela sabedoria de mãe, né? Para estar perto dos filhos, tem aquela coisa de proteger, de cuidar. Imagine só, você se torna ali uma grande mãe, cria teu filho, que futuramente ele vai ser um missionário, um profeta, né? Um apóstolo, um pastor, ou ele vai ser um grande empresário que vai empresariar o reino de Deus. Entende? Então, muitas vezes, foi o que nós falamos um pouquinho atrás aqui nesse vídeo, nós deixamos de viver o nosso propósito porque nós temos nos comparado a outras mulheres. E eu quero te convidar que você ore ao Senhor para que Ele revele a ti o propósito para qual você foi criada. Sem comparações, sem limitações, nós somos imperfeitas, mas nós queremos ter um coração obediente ao Senhor para viver esse propósito maravilhoso que Ele nos criou. Amém? E eu te vejo na próxima aula. Até lá!